E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa jornada espiritual em busca de comunhão com o Pai Celestial, porque afinal de contas, nisso consiste o nosso verdadeiro sucesso e nossa grande força é termos comunhão com Deus, para continuarmos esse dia ou começarmos esse dia da maneira certa, com poder para enfrentar os desafios que a vida nos impõe. Obrigado porque você está aí todos os dias, não somente apreciando, mas compartilhando esse vídeo com outras pessoas, fazendo com que a palavra de Deus chegue mais longe. Continue assim, tá bom? Não se esqueça, se ainda você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que ele se fortaleça e também você receba as notificações dos vídeos que ali serão postos. E aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar os links para você entrar para a nossa comunidade no WhatsApp e no Telegram. Ali a vantagem é que você recebe o vídeo com uma introdução e aí você pode compartilhá-lo com mais facilidade, tá bom? Que Deus abençoe você. E de vez em quando eu abro lá o grupo para que você também mande uma mensagem especial, aí é bom a interação. Segunda, a tentação do Egito. Eu quero dizer para você que Abraão, a despeito de ser o pai da fé, de ser um grande exemplo para nós, era um ser humano. E como ser humano é falho, às vezes desconfia, às vezes cai. E a Bíblia tem essa característica de não esconder os defeitos dos seus heróis, né? Abraão é um tipo de um herói, está lá na galeria dos heróis da fé, mas a Bíblia declara qual foi o erro de Abraão. Bom, Deus pediu para que ele saísse de Ur dos Caldeus e ele saiu e foi para a terra de Canaã. Aquela terra que Deus prometeu dar a ele. Mas diz a Bíblia que ele teve que deixar essa terra por conta da fome que haveria nessa terra. E ele desceu ao Egito. Aí você vê a fraqueza de Abraão. Primeiro, aquele Abraão lá de Ur dos Caldeus confiou tanto em Deus que abandonou a sua segurança, a sua estabilidade na terra dos caldeus, em Ur dos Caldeus, e foi para uma terra que ele nem sabia como que era, porque ele confiou. Mas se Deus está me chamando, Deus vai me sustentar. Agora houve fome na terra que Deus havia mandado ele. E ele, por conta própria, sem pedir orientação divina, resolveu ir embora da terra que Deus o havia enviado. Foi para a terra do Egito. E ele enfrentou problemas graves. Ele olhou para Sarai, naquela época, era tão bonita, tão extraordinariamente formosa. E ele pensou, vão me matar por conta de você. Então faz o seguinte, diga que você é minha irmã. E de fato era meia irmã. E assim ele foi. Faraó, o rei daquela terra, vendo aquela mulher, que de fato era tão linda, a tomou para si. E ele ficou indignado porque Deus visitou o Faraó. Veja lá no capítulo 12, versículo 18. Depois que Faraó recebeu a advertência divina, ele chama Abraão para conversar. Veja o que ele disse. Chamou, pois, Faraó a Abraão. Ele disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, e ele, a sua mulher e tudo o que possuía. Ele foi em busca de refúgio na terra do Egito, sem se importar com o que Deus pensava da sua decisão. Foi expulso de lá e teve que voltar com o rabinho entre as pernas para a terra onde Deus queria que ele estivesse. Querido amigo, querida amiga, isso é muito significativo, viu? Isso é muito significativo. Porque muitas vezes nós tomamos o controle da nossa vida em nossas mãos, achando que assim seria melhor, sem considerar o conselho divino, sem se preocupar em perguntar para ele o que ele acha. Aí vamos e nos aventuramos rumo ao futuro desconhecido e acabamos enfrentando lutas, percalços, dificuldades, porque não fizemos a tarefa de casa como cristãos que conhecem a Bíblia e dizem acreditar em Deus. Joelho no chão, oração, buscar a Deus. Cuidado. Esse é o
o nosso dever, sabemos que o Senhor Deus nos responde. É só você buscá-lo. Você sabe que o Egito sempre foi um problema para o povo de Deus, né? Deus sempre orientou os seus filhos a não confiarem em nenhum poder, a não ser no seu próprio poder. Você lembra de Jeremias quando diz assim, maldito é o homem que confia no homem e faz do braço de carne a sua força e não o braço do Senhor? Quando Jeremias falou isso, ele estava se referindo ao Egito, que Judá estava com aliança, fazendo aliança com o Egito para enfrentar a Babilônia, o rei de Babilônia, Nabucodonosor. Deus mandou Jeremias dizer, não confia no Egito. Deixa eu mostrar aqui alguns textos para você. Veja, por exemplo, 2 Reis 18, versículo 21. Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e lhe transpassará? Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Tá vendo aí, querido amigo, querida amiga? É assim, ó, quando você confia em qualquer outra coisa, a não ser na decisão divina, na vontade de Deus, no braço estendido do Senhor, a tendência é se dar mal. É se dar mal. Essa é a tendência. Tão certo como 2 mais 2 são 4, nós nos decepcionaremos e nos frustraremos se não confiarmos em Deus e deixar Ele conduzir a nossa existência. Viu? Até o grande Abraão, ou Abrão no seu início, teve esse momento de fraqueza. E Ellen White vai dizer assim, ó, durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre da fraqueza e imperfeição humanas. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublime tão frequente e nobremente exemplificado em sua vida. Essa que é a grande realidade, querido amigo, querida amiga. De fato, ele desconfiou. Bom, ele estava lá na terra. Veio fome, você vai me perguntar assim, mas pastor, o que ele ia fazer? Tem fome na terra? Bom, o mesmo Deus que criou o universo inteiro poderia sustentar Abraão meio à fome que havia atingido Canaã. Poderia ou não poderia? Claro, ele só deveria somente acreditar e confiar e permanecer na vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, Deus revelaria para ele se ele estivesse exposto ao meio. O problema dele é que ele desconsiderou esse refúgio, esse recurso que estava à sua disposição. Querido amigo, quantas vezes eu e você não fazemos a mesma coisa, não é verdade? Eu conheço jovens que acham que não vão vencer aí a obstinação dos seus professores quando não querem liberar, por exemplo, a aula da sexta-feira à noite, né? Porque sexta-feira à noite para nós é sábado, aí eles estudam na sexta-feira porque acham que não vão se formar na sua universidade, todo o seu esforço estará ou irá por água abaixo. Desconfiam de Deus e estudam na sexta-feira. Acabam se formando, mas olha o futuro como é que é, né? Às vezes frustrante. Mas eu quero dizer para você que assim como Abraão, Deus age também conosco. Não é o erro de Abraão, não foi o erro de Abraão que determinou que Deus o abandonasse. Deus não abandonou o seu servo. Deus o abençoou, Deus o aceitou de volta, Deus permaneceu com a aliança com Abraão, permaneceu com a amizade com Abraão, demonstrando seu amor e sua misericórdia a ele. A mesma coisa acontece comigo e com você. Se nós deixarmos Deus agir em nossa vida, se nos inclinarmos em arrependimento em busca de perdão, o Senhor estará disposto a nos perdoar, nos purificar e nos redirecionar para o caminho do sucesso extraordinário. Essa é a única segurança, meu amigo. Abraão experimentou isso na sua vida, por isso ele é tido como o exemplo de salvação pela graça. Não merecia, mesmo assim o Senhor Deus o abençoou. Mesmo assim o Senhor Deus fez aliança com ele, assim é comigo, com você. É somente pela misericórdia, somente pela graça, porque somos falhos, somos fracos, pecadores, mas se nós nos submetermos, certamente haveremos de receber as bênçãos necessárias que tão
nos tornam felizes e seguros nessa terra. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude a permanecer firmes, Senhor, confiantes em Ti, e nos ajude a ter o hábito de consultar a Ti ante as encruzilhadas da vida e as decisões difíceis que temos que tomar, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã estudaremos a história de Abraão e o seu sobrinho Ló, e eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.